Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O capítulo 6 do Evangelho de João está repleto de simbolismo e revela muito sobre o relacionamento entre Deus, Jesus e a humanidade. Esse capítulo começa com o evento da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas com uma quantidade extremamente pequena de comida. João 6, 1, 14. Esse milagre foi um sinal físico e visível do poder de Jesus e prenunciou algo muito mais profundo. Ele, o próprio Cristo, veio para satisfazer as necessidades espirituais da humanidade, da mesma forma que usou aquele pão e peixe para satisfazer as necessidades físicas. Depois desse milagre, as pessoas começaram a seguir Jesus, mas muitas delas estavam interessadas apenas na provisão física, ou seja, queriam mais pão e recursos terrenos. Em resposta a isso, Jesus usa uma linguagem espiritual para revelar quem ele realmente é e qual é sua missão. É nesse contexto que ele se declara o pão da vida. Assim como o pão é um alimento básico que sustenta a vida física, no contexto judaico e em muitos lugares do mundo, Jesus é o alimento que sustenta a vida espiritual. Quando ele diz o pão da vida, está dizendo que ele é aquilo que realmente satisfaz a fome mais profunda da alma humana, a fome por Deus, por significado, paz e eternidade. Essa fome espiritual é uma realidade que todos os seres humanos sentem de alguma forma, mesmo que nem todos reconheçam isso. Muitas vezes tentamos preencher esse vazio com coisas materiais, relacionamentos ou conquistas. Mas Jesus ensina que apenas Ele pode satisfazer completamente nossa busca interior. No mesmo capítulo, João 6, 31, 33, Jesus faz uma referência ao maná, o pão dos céus que Deus providenciou para os israelitas no deserto, como relatado no livro de Êxodo, Êxodo 16. O maná sustentou a vida física do povo de Israel enquanto eles estavam no deserto, mas era temporário e voltado para a necessidade física. Jesus, por outro lado, se apresenta como o verdadeiro pão do céu que dá vida eterna, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6,33. Em outras palavras, enquanto o maná era um presente temporário para sustentar o corpo físico, Jesus é um presente eterno de Deus para sustentar a alma. Quando Jesus diz: "Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede", ele está fazendo um convite à fé. Não se trata apenas de um ritual ou prática religiosa, mas sim de um relacionamento íntimo e transformador com ele. Este convite exige fé. Crer em Jesus significa depender dele como a única fonte de vida espiritual e salvação, abrindo mão da confiança em tudo que é meramente terreno ou passageiro. Mais adiante, em João 6, 47 e 51, Jesus elabora ainda mais esse simbolismo do pão. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 47 e 51 ACF. Aqui Jesus afirma que ele é o pão vivo que traz vida eterna. Ele também menciona que o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele entrega seu corpo por nós para nos redimir e nos dar acesso à salvação. Comer dele simboliza aceitar seu sacrifício e crer na sua obra redentora. Essa declaração de Jesus também está profundamente conectada ao ato da ceia do Senhor, ou Eucaristia, que os cristãos praticam em memória de sua morte e ressurreição. Quando Jesus instituiu a ceia, ele compartilhou o pão com seus discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. Na ceia, o pão simboliza o corpo de Cristo dado por nós, reforçando seu papel como pão da vida, que nos dá a redenção e nos conecta a Deus.
A ideia de Jesus como o pão da vida é uma verdade rica, tanto teológica quanto espiritualmente. Aqui estão algumas aplicações práticas para meditar. Reconheça sua fome espiritual. Todos nós temos um vazio em nosso interior que só Deus pode preencher. Você tem buscado satisfazer essa fome em Jesus ou em outras coisas temporárias? Confie nele como fonte de sustentação espiritual. Assim como precisamos do pão físico para viver, precisamos de Jesus diariamente para nutrir nossa alma. Isso pode ser feito por meio da oração, da leitura da Bíblia e do relacionamento com Deus. Relembre o sacrifício de Jesus. O corpo de Cristo foi partido, como o pão, na cruz, para que pudéssemos viver eternamente. Reconhecer isso deve nos levar a uma vida de gratidão e obediência. Muitos ficaram escandalizados porque interpretaram suas palavras literalmente. Porém, Jesus estava apontando para uma realidade espiritual. Ao dizer que sua carne e sangue devem ser comidos, ele referia-se à aceitação completa do seu sacrifício e da sua obra redentora. Essa linguagem chocante enfatizava a profundidade da entrega necessária para realmente segui-lo. Jesus se apresenta como o pão que dá vida ao mundo, mas, paradoxalmente, para trazer vida, ele próprio deveria morrer. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Esse versículo já antecipa a cruz. O sacrifício de Jesus é a base para que ele possa oferecer vida eterna. Isso nos convida a refletir sobre o custo da nossa salvação. Embora seja gratuito para nós, custou a vida do próprio Filho de Deus. Quando Jesus fala sobre comer o pão da vida, ele está usando um simbolismo. Comer, nesse contexto, significa crer nele plenamente. Assim como comemos alimento para que ele nutra nosso corpo, crer em Jesus significa recebê-lo em nossa vida de tal maneira que ele nutra e transforme nossa alma. Essa ênfase no crer aparece repetidamente ao longo de João 6. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. João 6, 47. Esse comer espiritual não é algo físico, mas um ato de fé que abraça Jesus como Salvador e Senhor. João 6 também é frequentemente relacionado à ceia do Senhor, onde o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Embora o texto não mencione explicitamente a ceia, a linguagem usada por Jesus antecipa o ato que ele instituiria na última ceia. Mateus 26, 26, 28. A ceia reforça a mensagem de João 6. Ao participar do pão e do vinho, relembramos e proclamamos a morte de Cristo, reafirmando nossa fé nele como o único que pode nos sustentar e salvar. Na segunda metade de João 6, somos informados de que muitos dos discípulos que seguiam Jesus ficaram ofendidos com suas palavras e decidiram abandoná-lo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6,66. Essa rejeição mostra a dificuldade que as pessoas enfrentam em aceitar plenamente a total dependência de Jesus. Para muitos, seguir a Cristo é aceitável, até o ponto em que isso desafie seu orgulho, suas tradições ou sua autossuficiência. Essa passagem também nos desafia a refletir. Quando as exigências de seguir a Jesus se tornam difíceis, estamos dispostos a permanecer com Ele, como Pedro fez, declarando: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Quando Jesus afirma que Ele é o pão da vida para todo o mundo, João 6,33, isso aponta para a universalidade de seu sacrifício. O Evangelho é uma mensagem de esperança para todas as nações e culturas. Jesus é o pão, que está disponível para toda a humanidade, independentemente de raça, classe social ou condição espiritual. Este trecho também é altamente relevante para os dias de hoje. Em um mundo onde as pessoas buscam satisfação em tantas coisas, dinheiro, status, prazeres imediatos, a fome espiritual nunca foi tão evidente. O convite de Jesus como o pão da vida continua sendo uma resposta às ansiedades e vazio do coração humano. Espero que esses tópicos adicionais ajudem a enriquecer ainda mais sua compreensão de João 6
e da declaração poderosa de Jesus como o pão da vida. Deixar seu comentário e feedback. É muito encorajador saber como as mensagens têm impactado sua vida. Comente aqui embaixo como Deus tem falado ao seu coração. E assim, podemos criar uma comunidade ainda mais unida para glorificá-lo. Por fim, lembre-se, a obra de Deus cresce por meio da missão coletiva. Quando você apoia, compartilha e ora por este projeto, está ajudando a semear a verdade e a luz de Cristo nos corações de muitas pessoas. Somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, e cada pequeno gesto conta para a construção do reino. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Vamos juntos espalhar a mensagem de Jesus, o pão da vida, para quem ainda tem fome espiritual. Conto com você. Em Cristo, com muito amor e gratidão, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36.